Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer as atualizações de leitura por aqui, conversar um pouco sobre livros, sobre as minhas leituras, meus projetos futuros e também alguns livros que eu estou de olho para ler no ano que vem. Sei que vocês gostam de ficar de olho aí nas indicações. Também por conta da área de membros, né, que eu geralmente coloco alguns desses livros para ler por lá. Tá tendo o Esquenta Black Friday, né? Logo chega a promoção oficialmente da Amazon. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as minhas leituras. Finalizei recentemente e trouxe bastante coisa aqui pro canal, né? O Drácula, do Bram Stoker. Tem resenha aqui no canal, inclusive. Foi uma leitura na área de membros, então a gente conseguiu trazer bastante símbolo pra lá, bastante profundidade mesmo. E eu gostei bastante da leitura, da experiência de leitura. Achei que me surpreendeu muito pela forma, pelos elementos que o Bram Stoker vai construindo aqui na história mesmo. Mas me decepcionei um pouquinho com o final. Confesso que achei que faltou um pouquinho ali. Eu converso sobre isso mesmo na minha resenha, então caso tenham interesse. Mas enfim, foi a minha leitura temática do mês de outubro, né? Eu fiz a leitura aqui nessa edição que é da Martin Claret. As pessoas geralmente perguntam aqui sobre a edição, né? E essa é uma edição que eu gostei, assim, da diagramação, que ela é super tranquila, assim, de ler. Ela tem uma fonte muito confortável também. Só que ela não tem nota de rodapé nenhuma e não tem muito extra, assim. Eu vi que tem bastante edição com mais extras, especialmente para tratar do Drácula na cultura pop, né? Já que é provavelmente uma das figuras mais adaptadas para o cinema, por exemplo. Então tem a edição da Dark Side, parece bem completa nesse sentido. Tem a edição da Penguin com bastante nota e texto de apoio, né? Enfim, caso vocês queiram uma edição um pouco mais completa para Drácula, recomendo dar uma olhada nessas aí que eu comentei. Também fiz a releitura de Moby Dick, né, que eu estava aqui fazendo um projeto de leitura fechado. Eu fiz, de fato, uma leitura conjunta, né, com um grupo, e foi uma leitura maravilhosa, assim, porque as reuniões foram muito ricas. Eu fiquei muito feliz, assim, do tanto que a gente conseguiu aprofundar e conversar nessas reuniões. Eu fiz vídeos de meta semanal, né, então cada vídeo pelo menos 20 a 30 minutos para comentar alguns capítulos, e foi assim uma jornada maravilhosa. Eu sempre amo me reencontrar com esse livro, que é o meu livro preferido da vida, né? Vocês já cansaram de me ouvir falar sobre ele, mas essa releitura foi a mais completa que eu fiz, assim, sem sombra de dúvidas. Eu consegui tirar muito mais coisa do que antes, e também por conta das edições, né? Eu tô aqui com a edição que é do Clube de Literatura Clássica, e essa edição tem muita nota explicativa, assim, e tem muita informação interessante mesmo. Não é aquela nota explicativa que só te cansa. Então eu usei bastante essa edição, especialmente pelas notas. Eu reli na minha tradução preferida, que é a da 34, só que é uma edição que não tem nota nenhuma. Então eu mesma fiz a minha edição comentada a partir daquela tradução. Cada edição, assim, de Moby Dick tem um ponto que você precisa levar em consideração, né? Eu sempre comento isso quando me perguntam, porque volta e meia alguém vem, tá, qual é a melhor? Eu não tenho como dizer qual é a melhor, depende do que você busca numa edição. Se você quer uma edição comentada, capa dura e que esteja um pouco mais acessível no mercado, eu recomendo a da Zahar. Se você prefere uma tradução mais poética e não liga para não ter muitas notas, é a 34. E se você tem acesso à loja do Clube de Literatura Clássica, eu recomendo a do CLC, mas no momento também está sem estoque. Então é uma coisa assim de... vai variar muito do seu objetivo com a leitura, do tanto que você quer gastar. Eu tenho um vídeo comparativo que é mais completo, exceto pelo fato de que na época não tinha do Clube de Literatura Clássica, mas lá eu meio que trago todos esses elementos assim um pouquinho mais comentados. Outra leitura que eu encerrei recentemente foi o Retrato, do Érico Veríssimo, volumes 1 e 2, né, que tem aqui na minha edição. Agora eu tô pronta para ir para o Arquipélago, e foi maravilhoso, assim, esse aqui é um livro muito interessante. Basicamente, a gente acompanha aqui um personagem específico da família Terra Cambará, que é o Dr. Rodrigo. Tem essa repetição de nomes, né? Rodrigo acaba sendo um nome de um homem muito marcante da história dessa família. Tem o Capitão Rodrigo, provavelmente personagem que todo mundo já ouviu falar em algum nível, que é do continente. E aqui a gente tem o Rodrigo Terra Cambará. Ele é um personagem bem interessante porque ele é um cara muito idealista. É aquele tipo de pessoa que sai do interior, faz faculdade, conhece a grande arte, conhece música. Então ele
cria uma bagagem cultural muito grande e volta para o seu interiorzinho. E lá ele se depara com as pessoas que não estão interessadas por aquilo, que tem medo da modernidade. Então é um livro que se passa no início do século XX e a gente percebe muito assim esse medo da industrialização, o medo da tecnologia, tudo isso aparece aqui. E o Rodrigo é um personagem que na cabeça dele ele é super bom, ele quer mudar o mundo, quer salvar os pobres, etc. Mas ele é um grande cafajeste, como todo bom personagem masculino inesquecível de Érico Veríssimo, né? Aqui tem uma relação tanto com o retrato de Dorian Gray já no título aqui, né? Só que a degradação moral não fica só no retrato, na verdade não fica no retrato, fica muito mais na pessoa do Dr. Rodrigo mesmo. E, enfim, eu gostei muito dessa leitura aqui. Eu sei que é um livro que as pessoas costumam não gostar tanto, até porque a gente vende O Continente, que é um livro, assim, perfeito, na minha opinião. Não tem nenhuma crítica, nenhuma reclamação. E aqui a gente foca muito em um personagem só, num período histórico do Brasil que é bem mais chato. Convenhamos, são raras as pessoas que gostam de estudar a parte do início da República, né? Tanto é que a gente não lembra nem o nome dos presidentes daquela época. Foi um momento bem complicado, bastante positivismo. Tem muito positivismo aqui nesse livro, sendo explorado, sendo criticado também pelo Érico Veríssimo. Enfim, é um ótimo livro e eu já estou ansiosa aí por O Arquipélago. Esse aqui é um livro que estava na minha lista de 12 livros para 2025, uma lista que eu não sei se eu vou dar conta totalmente, mas pretendo. Tem mais 3 livros, se eu não me engano, pra ler daquela lista. Então eu tô de olho, assim, se eu consigo encaixar. Só que esse final de ano vai ser correria total, sempre é, né? Mas esse ano, especialmente, vai ser uma correria muito doida por aqui. Então não sei se vou dar conta, mas tentarei. Nos últimos vídeos de atualização, eu comentei já que eu tô fazendo a leitura de Harry Potter no original, no Kindle, antes de dormir. É a minha leitura antes de pegar no sono. E tá sendo muito gostoso fazer essa leitura, inclusive. E aí eu finalizei o Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban, que é o meu livro preferido, assim, da saga, pelo menos da época da adolescência, meu filme preferido também. Então foi bem legal me reencontrar com esse livro. E agora eu tô lendo Cálice de Fogo, né? Tô seguindo aí nessa leitura, e é uma leitura que eu sempre faço antes de dormir. O Cálice de Fogo é bem maior, né? Então talvez eu demore um pouco pra ler. Mas, falando em livros que eu estou lendo, eu tô encerrando a leitura desse livro aqui, do Ronald Reagan, que provavelmente vai ser uma das decepções do ano, porque não dá pra chamar de biografia esse livro aqui. Eu tô reclamando muito com as pessoas da nossa leitura da área de membros, né, que é um livro da área de membros, a gente tá fazendo essa leitura pros membros de estudos de não ficção. Só que ele é um livro muito raso, em todos os aspectos ele é raso. Ele traz coisas que não são úteis para nossa leitura, tipo fofoca mesmo. Às vezes ele fala, tem uma lenda que... E assim, se é um livro que se propõe a fazer uma biografia, ele não aprofunda em nada e ainda traz essas coisas que nem são comprovadas, sabe? Eu acho que não dá para chamar mesmo de biografia. Foi um livro que me decepcionou muito nesses aspectos de trazer o que eu não quero saber e de não falar sobre o que eu quero saber. Mas, enfim, é uma leitura que a gente está finalizando também. Provavelmente nesse final de semana, ou no máximo no início da próxima semana, eu já vou finalizar essa leitura. E a leitura de ficção da área de membros está sendo Os Noivos, do Alessandro Manzoni. E eu confesso que eu até fiz um calendário super tranquilo, bem lento, assim, porque eu achei que seria um pouco mais difícil, assim, um pouco mais lenta a leitura mesmo. Mas eu tô achando a leitura super fluida, super tranquila de se fazer, porque apesar de ser uma história que se passa ali nos anos 1600, 1700, e que foi escrita no início do século XIX com uma roupagem ainda meio antiga, é um texto meio cômico, assim, lembra um pouco o Don Quixote nesse sentido, porque os personagens são bem caricatos e a história parece bem clichê. Então aqui a gente acompanha um possível casamento entre 2 personagens, o Lorenzo e a Lúcia, que acaba sendo interrompido aí por algumas pessoas poderosas daquela região. Então a gente tem um padre que é meio assustado e que vai parar esse casamento por conta desse acontecimento. Depois tem outro padre que vai aparecer, que me lembrou um pouco a figura do Dom Bienvenu, lá de Os Miseráveis. Então é um livro que eu achei que seria um pouco mais difícil de ler, mas está sendo super tranquilo, apesar de ser um calhamaço, né? A ideia é terminar ainda esse ano. E falando em projetos de leitura da área de membros, a gente está terminando a biografia do Reagan, e a próxima vai ser a biografia do Churchill, Caminhando com Destino. Eu tô dando uma pausa entre os livros, até porque o pessoal tá esperando para comprar
nas promoções e tal, porque ele é um livro um pouco caro quando não tá em promoção, e logo logo tem a Black Friday, então a gente tá de olho aí nessa biografia, mas a minha ideia é fazer o calendário para começar ainda em dezembro a leitura dessa biografia e provavelmente ficar aí um bom tempinho, porque ela é bem grande, né? Até já mostrei no último vídeo de atualização de leituras. Os Noivos a gente termina ainda esse ano, provavelmente, só que no final das edições, das 2 edições que tem no mercado, tem uma novela que é a história da Coluna Infame, se eu não me engano. Aí essa parte a gente deixa para 2026, por isso que ainda não tem algo previsto para 2026. Por fim, o último livro aqui que eu quero mostrar das leituras em andamento, ou possivelmente em andamento, eu recebi essa semana o Fantasma da Ópera, do Clube de Literatura Clássica. É o box do mês e eu achei que ficou muito legal esse box, tá com bastante nota explicativa, ilustração, tá bem bonito, né? E eu sempre recebo antes para fazer o material de publicidade, né? Eu sempre divulgo lá no Instagram antes, faço os vídeos para eles também. E eu tô com muita vontade de ler esse livro, eu fiquei muito curiosa. Isso costuma acontecer sempre que eu faço esse material publicitário pro CLC, eu acabo lendo muito sobre o livro, pesquisando bastante para fazer algo robusto mesmo, né? Não só mostrar um livro que eu ainda não li. Então eu fiquei com muita vontade de começar a ler. Eu li o prefácio só, tem tipo 3 páginas, eu acho, e já achei bem interessante. Eu acho que eu vou gostar, assim, da proposta desse livro. Então tô aqui namorando pra ver se eu vou fazer a leitura por agora ou não. Inclusive, com o meu cupom na assinatura anual, usando o meu cupom Gabriele, você ganha o box de Crime e Castigo, com a tradução do Casal Guerra, né, que é uma tradução super renomada aí. Então, caso queira fazer a assinatura, tem esse cupom na assinatura anual e o cupom Gabriele30 na trimestral. Por fim, já queria conversar um pouquinho com vocês sobre possíveis leituras para 2026. Eu já converso bastante com os membros do canal, né, no nosso grupo do Telegram, mas recebendo também as mensagens do pessoal no Instagram, vendo aqui a minha estante, eu tô com muita vontade de dar vazão a alguns livros aqui que estão me esperando, calhamaços especialmente, que eu quero muito ler. A exemplo de O Conde de Monte Cristo, eu quero muito ler esse livro, todo mundo fala pra mim que provavelmente eu vou gostar bastante. Tem A Montanha Mágica, que é um livro que eu enrolo muito pra ler faz um tempo, né? A Leste do Éden, que veio recentemente pra minha estante, tá aqui, né, do Steinbeck. Eu tô pensando em ler As Vinhas da Ira primeiro, sozinha, e depois colocar a Leste do Éden na área de membros aqui do canal. Esses livros todos que eu tô falando provavelmente serão da minha lista pessoal e eu também vou colocando na área de membros, né, a depender do interesse do pessoal ali. Então eu tô pensando também em Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. Eu estou com saudade de ler um romanção aí do Hemingway. O Idiota, do Dostoiévski, que é um livro que me espera aqui na estante há um tempo, especialmente com a edição maravilhosa do Clube, né? Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Eu não sei se eu vou colocar esse ou se eu vou colocar o Arquipélago para eu finalizar O Tempo e o Vento, né? Mas, enfim, já tô triste de acabar essa saga maravilhosa. Eu tô lendo meio que um livro por ano, praticamente. E quero muito ler também ano que vem Grandes Esperanças, do Dickens, que é um livro que tá aqui me esperando. Eu tô há um tempinho já sem ler Charles Dickens e eu adoro a escrita dele, adoro a forma com que ele sempre traz histórias muito bem fechadinhas. É um livro que muita gente gosta muito e outros têm algumas críticas, então eu tô curiosa pra ver o que eu vou achar. Já na não ficção, eu tô pensando em fazer a leitura, né, da biografia do Churchill, vai começar já em dezembro e concluir em 2026. E também tô de olho em Intelectuais da Sociedade, do Sowell, que é um livro que eu também quero muito ler há muito tempo. Esse livro tem uma edição nova no mercado, que é da Aves Rara, se não me engano, porque é realizações por quem saía essas publicações, né, essa editora que publicava Sowell, publicava Dalrymple, provavelmente fechou ou faliu, não sei qual exatamente é a informação, mas pelo que eu vi eles não estão mais vendendo no mercado, né, então a gente acaba perdendo bastante desses grandes escritores. Só que tem essa questão, porque a edição nova que veio é diferente da minha, que é da Realizações, comprei há bastante tempo, então teria que dar uma analisada para ver se é possível fazer um calendário, fazer algo nesse sentido. Mas é um livro que eu tenho bastante vontade de ler, também tá aqui esperando na minha estante. Mas é isso, queria trazer aí um pouquinho de indicação e de comentários sobre as minhas leituras para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês estão lendo e o que vocês gostariam de ler em 2026, ou gostariam que eu lesse, trouxesse resenha, trouxesse algum projeto, enfim. Tô de olho aí nos projetos futuros, a gente já tá chegando quase em dezembro, né? Então é hora de fazer as listas, de ver o que deu certo nos projetos e o que não deu certo também.
Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, estamos rumo aos 20 mil inscritos por aqui. E até o próximo vídeo.